Você já viu alguém partir com um semblante tranquilo, como se estivesse dormindo em paz, e sentiu algo diferente no ar? Às vezes, só de olhar para o rosto sereno de quem partiu, você percebe. Ali não havia medo. Havia uma entrega. E esse silêncio é quase sagrado, como se a alma tentasse dizer: está tudo bem, estou em casa. Imagine uma cena silenciosa. Um quarto em que o tempo desacelera, uma respiração suave que vai se apagando sem agitação, um ambiente leve mesmo diante da despedida. Para quem está por perto, aquela presença não parece vazia. Ao contrário, parece cheia de algo maior. Pois, segundo a tradição católica, uma morte assim, em paz, com serenidade, costuma ser sinal de uma alma que está pronta para encontrar Deus. A Igreja nos ensina que o ponto de encontro entre o céu e a terra se revela nesses pequenos gestos. A alma que parte com paz foi preparada pela reconciliação interior. Pode ter sido uma confissão, um momento de perdão, uma conversa profunda, um ato de amor que rompeu as distrações do dia a dia. Quando o coração se aninha em Deus, a partida deixa de ser choque e se torna travessia serena. Esse tipo de morte ecoa o que São Paulo descreveu. Morrer é estar com Cristo. Filipenses 1:23. Não precisamos de grandes sinais para entender isso. Às vezes, basta assistir a um rosto iluminado, uma mão que aperta com amor, um suspiro que parece descansar no colo divino, e entender que ali, naquele instante, algo eterno está acontecendo. Antes que você se impressione demais, vale dizer: nem sempre essa paz é visível, nem para quem parte, nem para quem fica. Mas quando ela acontece, é como um raio de luz que cruza a escuridão de um adeus e mostra que, mesmo na última hora, Deus pode segurar a mão da alma e transformar a dor em serenidade. A Igreja nos lembra, através do Catecismo, 6.1020 a 1022, que só Deus conhece totalmente o que se passa no coração humano, mas sabe também usar a sensibilidade das pessoas próximas para criar um espaço de cura e consolo no momento da morte. O ambiente fica leve, as palavras fluem. Um olhar pode dizer o que palavras jamais conseguiriam. E isso é parte do mistério de Deus que habita na fragilidade humana. Agora, se esse começo tocou seu coração, se acendeu em você um desejo de entender melhor esses sinais de paz e entrega, eu gostaria de te pedir algo simples, mas muito importante para nosso trabalho. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que, como você, precisa ter esperança nesses momentos de despedida. Esses vídeos exigem tempo, pesquisa, oração, e sua parceria pode fazer toda a diferença. Essa tranquilidade que vemos em uma morte pacífica não é só efeito do grau de consciência ou do apoio familiar. Ela é fruto de uma alma reconciliada. E se você estiver pensando em pessoas que já partiram de forma conflituosa, saiba, a misericórdia de Deus é mais profunda do que imaginamos. Nunca diga que alguém foi tarde demais. A graça atua até o último suspiro. E se em algum momento a pessoa não teve chance de buscar reconciliação, ou as circunstâncias não permitiram uma despedida, lembre-se de que a oração pode preencher o que faltou. A Santa Missa, a confissão feita por quem fica, o perdão oferecido no silêncio, tudo isso pode dar serenidade ao coração de quem parte. Estamos juntos caminhando para entender como Deus faz morada nesse momento de transição. Eu gostaria que você visse que a morte não é falha, é travessia. E se ela vem com paz, é sinal de que a alma se entregou a quem vale a pena. E a partir daqui, vamos mergulhar em cada um dos 7 sinais que podem nos mostrar que uma alma encontrou o caminho para a luz eterna. Mas por agora, respire, sinta a tranquilidade que brota dessa entrega e saiba, não estamos sós. O céu toca a terra em silêncio, e essa paz pode estar mais próxima de você e das pessoas que ama do que imagina. Você já sentiu o ódio se dissolver após um abraço? Ou notou como um desculpe sincero pode libertar mais do que qualquer justificativa? O perdão tem esse poder. E para aqueles que partem com um coração que perdoou e foi perdoado, há sinais de que sua alma encontrou um novo lar. Um lar que transborda misericórdia.
Desde o início, Jesus ensinou que o perdão é a alma da fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Esse ensinamento não é um clichê, é um caminho direto para a transformação da alma. E uma alma transformada, mesmo no seu último suspiro, pode transmitir algo visível àqueles ao redor: paz, leveza, harmonia. Para partir em paz, muitas vezes basta esse alinhamento interior. Perdoar quem nos ofendeu, pedir perdão a quem magoamos, acolher o perdão de Deus, que se manifesta na confissão sacramental para os católicos. E mesmo para os que não têm tradição formal, o simples olhar sincero, o pedido de desculpas, a entrega consciente, mesmo no silêncio, pode ser suficiente para que o coração se reconcilie. O Catecismo da Igreja Católica afirma, no parágrafo 982, a preparação de uma alma para a morte inclui uma ruptura definitiva com o pecado, com o que impede a comunhão com Deus. Isso inclui o perdão. E quem consegue dar esse passo antes de partir, pode ser testemunha de que sua alma encontrou abrigo na graça. E como isso aparece na prática? Imagine alguém internado em um hospital, com dores e aflições. Quase sem forças, recebe a visita de um amigo ou parente. Trocam palavras, olham no olho. Ali, algo muda. Um abraço, uma confissão, um choro silencioso. E depois, como que por mágica, o ambiente muda. A dor continua, mas a alma vibra em leveza. Falta pouco para partir, mas ali já parece que a alma está voltando para casa. Esses momentos não são raros. Santos, leigos, pessoas do mundo inteiro relatam mortes suaves, reconciliadas. Vidas que tiveram conflitos, mas que encerraram de maneira limpa. Não por esforço humano, mas pela graça divina que toca quem se abre ao perdão. Nessa abertura, há sinal de céu. Claro que essa experiência não se limita a dar momentos dramáticos. Às vezes, o perdão foi dado muito antes, e a pessoa viveu os últimos dias em silêncio, mas com a serenidade de quem sabe que reconciliou-se. E isso gera uma aura de paz ao redor, perceptível pelos que ficam. Talvez você conheça alguém assim. Alguém que teve uma vida complicada, mas que nos últimos dias surpreendeu. Pediu perdão, ofereceu perdão, abraçou velhos inimigos, às vezes sem grande cena, mas com sinceridade. Esse tipo de gesto ecoa e gera sinais profundos. E se a pessoa não tinha apoio, não teve visitas, não teve chance de pedir perdão, saiba que Deus é maior. O perdão acontece também no coração. Mesmo sem palavra, a confissão de uma vida, o silêncio arrependido, o arrependimento genuíno, Deus vê, ouve e perdoa. A morte, nesse caso, pode ser igualmente marcada por serenidade, mesmo invisível aos olhos humanos. Não é só a reconciliação com as pessoas que importa. O perdão rompe barreiras com Deus. E essa reconciliação divina transforma a alma para sempre. O perdão é o portal que nos dá acesso à misericórdia divina. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1:9. Isso vale hoje, e vale também para a alma que parte. Um coração reconciliado, portanto, carrega um sussurro eterno. Sim, estou preparado. Essa frase não se escuta em voz alta, mas se sente. Na lucidez dos olhos, no perdão oferecido, no sorriso suave, na confiança que brota apesar do medo e da dor. Vivemos tempos em que perdoar é visto como fraqueza, mas o verdadeiro perdão exige força. É força que recalcula o ódio, que suaviza a culpa, que permite a partida em paz e que dá um testemunho para quem fica. O perdão resume tudo. Ele abre portas para a esperança. E mesmo se você está lendo isso, lembrando de alguém que partiu sem aparentar paz, sem pedir perdão, não descarte a esperança, porque Deus pode perdoar no segredo do coração. Ele pode operar reconciliações invisíveis. Pode gerar aquela paz que chega ao rosto, ainda que nenhum médico veja, ainda que ninguém saiba. A nossa oração por esse perdão tem poder. Você pode rezar ainda hoje: Senhor, perdoa os meus, abra os corações deles, sarando as feridas, limpando as memórias,
libertando do passado. Que eles encontrem em ti o perdão que faltou. E mesmo depois da morte, sua oração ecoa em favor deles. Quando alguém parte, é comum sentir um vazio imenso. Mas o que acontece depois da partida pode revelar um sinal poderoso. A vida continua e muitas vezes cresce, por causa de quem se foi. Essa transformação ao redor é fruto genuíno de uma alma que tocou o céu. E por meio dela, o céu tocou o mundo. É essa ideia antiga e bonita. A semente precisa morrer para germinar. A vida que se perde fisicamente pode se multiplicar espiritualmente. Quantas histórias conhecemos de mães que, após um filho partir, dedicam seu luto a ajudar outras famílias? Irmãos que se reconectam entre si, empreendimentos que se transformam em obras beneficentes, amigos que mudam de vida depois da partida? Esse legado invisível é um sinal de que o céu atuou no coração de quem se foi e continua atuando nos que ficaram. Medite por um instante. Houve alguém cujo falecimento provocou em você uma mudança real? Um recomeço, um reencontro, uma coragem nova? Talvez tenha sido um diálogo que você retomou com Deus, ou um desafio que decidiu abraçar como homenagem a quem se foi. No cristianismo, esse tipo de reação tem nome: fruto espiritual. E para quem creu e viveu com fé, é uma confirmação de que Deus não permitiu nem desperdício, nem silêncio. O Catecismo da Igreja, CIC 953, fala da Igreja como corpo de Cristo. Isso quer dizer que cada membro toca o outro, mesmo além da morte. E quando alguém parte, seu corpo terreno desaparece, mas o que viveu de fé, perseverança, amor, continua a pulsar na comunidade. Esse fruto não é apenas lembrança, é força, é testemunho, é inspiração para seguir buscando Deus. Não é necessário ser santo canonizado. Pode ser uma pessoa comum, um tio, uma tia, um amigo. Pode ser um exemplo discreto de bondade. Mas se, depois da partida, existe uma clareza diferente, pessoas se reconciliando, famílias orando juntas, a fé se fortalecendo, isso é manifestação da presença de Deus em obra. Claro, nem sempre o ambiente reage bem. Às vezes há dor, tensão, divisões, mas mesmo assim há sementes. Mesmo da dor pode nascer oração, da saudade pode nascer compaixão, e da lembrança, gratidão. Essa é a colheita que Deus permite. As Sagradas Escrituras falam dos frutos para medir árvores. Jesus disse: pelos seus frutos os reconhecereis. Mateus 7, 20. Isso vale também para quem parte. O que fica? Se o resultado é amor renovado, perdão restaurado, fé reacendida, generosidade despertada, então sua alma provocou um movimento do céu na terra, não por acaso. E esse fruto gera esperança. Mostra que a morte não interrompe o propósito. O propósito continua por outras mãos, outros corações, guiados pela memória abençoada de quem partiu. Em muitos casos, esse legado toma forma de missões, apostolados, ajuda aos necessitados, como se a presença daquela alma inspirisse uma ação contínua, mesmo invisível. Por isso o cristianismo sempre valorizou memoriais, memoria de mortos que deram e recebem oração. Missa, terço, obras de caridade. Não é saudade passiva, é gratidão ativa. Gratidão que faz crescer frutos. Gratidão que convida outros a caminhar. Talvez você seja um desses frutos. Talvez sua vida tenha tomado novo sentido. Talvez sua fé tenha se aceso mais forte. Se sim, saiba que seu modo de viver é consolo para o céu. Sim, é eco da eternidade em seus passos. E também é semente para quem está vendo você viver com autenticidade. Quando alguém parte deixando frutos, o céu celebra com alegria. A comunhão dos santos não é interna, é comunitária. E ela revela que o amor é ponte entre vida e morte, que a graça opera onde há desprendimento, e que cada alma, em sua beleza única, pode gerar uma colheita eterna. E mesmo nas vidas difíceis, sem celebrações aparentes, Deus pode fazer brotar algo belo. Uma conversa profunda, um perdão escondido, uma oração feita na solidão. Tudo conta. Nada se perde, nem o menor gesto de amor, porque o céu guarda as sementes.
Se por acaso você sente agora que poderia cultivar mais dessa colheita, perdão não dito, gesto de gentileza esquecido, reza por quem partiu, saiba que ainda é tempo. A memória não se apaga. E o fruto espiritual, quando nasce mesmo depois do adeus, produz transformação. Por você, pela família, pela comunidade. Há momentos nos quais parece que a morte e a eternidade atravessam a fina linha que separa o céu e a terra. E isso acontece especialmente nos velórios. Ali, jogos de luz e sombra, palavras e silêncios, aromas e músicas podem se combinar de formas quase inexplicáveis, como uma assinatura divina. É quando sentimos que o céu se aproxima, como um beijo suave na alma dos que ficam. Você já esteve num velório cujo ambiente parecia sagrado, mesmo sem cânticos? Ou sentiu um calor leve quando alguém deixou o caixão? Ou notou um pôr do sol atravessando as janelas, iluminando tudo com cores que pareciam ser pintadas por Deus? Esses são sinais que ocorrem com frequência surpreendente e que para muitos são consolação, confirmação, consolo. A Igreja nos adverte a evitar superstição e afirmações precipitadas, mas ela também afirma que Deus pode sim permitir sinais sensíveis para confortar os corações. O Catecismo, em seu trecho sobre os sinais sensíveis, alerta para o discernimento. Então, quando essas pequenas maravilhas acontecem, algo comum, simples, sem chamar atenção, elas tocam profundamente, porque falam no silêncio do amor. Isso pode ter vários formatos. Talvez uma música que tocou exatamente no momento certo. Aquela canção da infância ou da fé, sem que ninguém pedisse. Talvez o esquecimento repentino de um choro e uma paz iluminando basta a alma. Às vezes, é apenas uma flor que desabrochou no caixão. Ou o perfume suave entrando na capela, sem motivo aparente. Ou um pequeno ruído no silêncio profundo, como se alguém tivesse sussurrado, está tudo bem. Esses sinais não são espetáculos. São gotas de Deus no momento da saudade. Elas chegam como consolo. E quando acontecem, a fé se fortalece. Porque não é só emoção, é presença. Algo nos toca, como se o céu estivesse ali, presente. E sentimos que, mesmo num lugar de despedida, há promessa de reencontro. O que dói é atravessado pelo eterno. Muitos relatam ter visto luz no rosto de quem partiu. Talvez reflexo de luz natural, mas sentido como luz de graça. Outros escutam sons que lembram flores tocando o chão. Esses sinais, quando oferecidos por Deus, falam de algo maior. Sim, é o desvelo de Deus acolhendo quem partiu e consolando quem ficou. É o céu inclinando-se para a terra num momento de despedida. Não estamos lidando com magia. Estamos lidando com amor. O amor que dá graças mesmo na dor. O amor que traduz a presença de Deus em gestos mínimos. O amor que passa pelo véu e toca o coração de quem ainda vive. Quando a Igreja diz que está perto dos que choram, não é apenas uma ideia bonita. É marcado pela generosidade divina que se faz sentido em pequenos sinais. Tive relatos de pessoas que no velório de alguém querido sentiram um perfume suave, sutil, quase impossível de provar. E como que ouviram o coração da pessoa falecida, sereno. Não era medo do além, era presença. Presença do amor que cura. Presença do Espírito que não abandona. Esses sinais dão um eco poderoso dentro de nós. Eles lembram que a alma é mais do que os olhos veem, que há continuidade da vida, que ninguém parte sem passagem e que todo adeus tem uma centelha de eternidade na despedida. Se por um momento você duvida que alguém esteve ali e te amou até o fim, que te enviou uma bênção silenciosa no silêncio do velório, acredite, é possível. Deus faz isso para que nossas lágrimas encontrem repouso, para que nossos corações se abram à esperança, para que entendamos, a morte não é silêncio absoluto. A morte também pode ser encontro, mas é preciso sensibilidade. Nem todo velório terá vendavais de consolo sobrenatural. E está tudo bem. A dor não precisa de sinais para ser real. A saudade não precisa de luz para ser legítima. E acreditar que o céu pode tocar a terra não exige que se prove 1000 maravilhas. Apenas que se esteja aberto à ternura infinita de um Deus que nos envolve, mesmo no adeus.
Se hoje você está lembrando de alguém e sente que gostaria de uma confirmação de paz, de serenidade, saiba, pode acontecer, mesmo em silêncio, mesmo em solidão e mesmo se ninguém mais percebeu. Os sinais enviados por Deus, quando acontecem, falam do abraço eterno que nos espera e nos dão coragem para continuar amando, confiantes até o dia do reencontro. Quando alguém querido parte, muitas vezes a saudade bate no silêncio da noite. É aí que os sonhos podem entrar como surpresas suaves do céu. Momentos onde a realidade do coração encontra a realidade divina. Há quem acorde pensando, foi só um sonho, mas por dentro sentiu algo mais profundo. E talvez foi. Os sonhos são um território frágil, misto de memória, emoção e mistério. A Igreja, com sabedoria, ensina que devemos ser prudentes. Nem todo sonho tem significado espiritual, mas também reconhece que Deus pode usar esse canal para nos consolar e nos lembrar de que o vínculo com quem partiu continua vivo. Pense num momento tranquilo. Você adormece e sonha com quem já não está mais. No sonho, talvez ele sorria, fale uma palavra de amor, levante a mão num gesto de bênção. Você acorda com uma sensação de paz. Pode até questionar, será que inventei isso? Mas a sensação permanece, como se algo realmente tivesse sido transmitido. Esse tipo de sonho profundo não nos escraviza ao medo ou ao desespero. Ao contrário, ele nos libera. Diz que aquela alma está bem, que não se esqueceu de você, que a eternidade existe e é um lugar real, recheado de cuidado e amor contínuo. Um olhar, um abraço, um gesto breve e a alma que fica sente. Estou amparada. A Escritura está cheia de sonhos que mudaram destinos. José, Daniel, Jacó. E mesmo hoje, Deus ainda usa sinais sutis para nos alcançar. Não é comunicação direta como se fossem vozes claras. É toque de amor. Um sussurro na alma que fala, estou bem, confie. Padres, biblistas e mestres da espiritualidade alertam para 3 características importantes nesses sonhos. Primeiro, eles trazem paz, não angústia. Segundo, motivam para o bem, não para o medo. E terceiro, não criam dependência, mas despertam gratidão. Se um sonho te acorda com sensações contrárias, medo, confusão, angústia, o conselho é buscar discernimento, conversar com um guia espiritual. Mas quando o sonho é presença leve, cheia de acolhimento, talvez seja convite divino. A Igreja nos convida a acolher isso com gratidão, a agradecer silenciosamente, a entregar a oração e a permitir que essa experiência se torne impulso para viver com mais fé. Imagino alguém que há dias não dormia direito e na primeira noite após o enterro, sonha com a pessoa querida fazendo um gesto simples. Vai ficar bem. Acorda calmo, com o coração menos apertado e dorme mais tranquilo na noite seguinte. Essa calma interior vale mais do que qualquer prova externa. Vale paz. É possível chegar até mesmo a sentir cheiro, toque, voz. Quem teve experiências assim conta que não é medo, nem arrependimento ou arrepio. É colo, é abraço silencioso, é a certeza de que, mesmo separados no corpo, há continuidade no amor que perdura. Para muitos não há necessidade de profecia. Esse tipo de conforto envolve alma que já está em Deus. Não ensina nada novo, não revela segredo futuro. Ele confirma algo que já existia, a vida eterna. Ele aproxima sem invadir. Ele fala suavemente. Somos um. Alguns sonhos não acontecem logo após a partida. Às vezes chegam meses depois, num momento inesperado. Isso reafirma que, para Deus, tempo não é limite. A presença pode chegar quando mais precisamos misturar memória com esperança, saudade com consolação. Mesmo quem nunca acreditou em experiência espiritual, sente diante de um sonho desses que algo mudou. E a pergunta vem, será que isso é real? A Igreja responde com prudência. Acolha, entregue, ore, mas nunca transforme o sonho em algo mágico, em objeto de adoração. Nunca troque Deus pelas impressões sensoriais. Um conselho simples. Se você sonhou com alguém que partiu e sentiu paz, faça uma oração pela alma dele. Agradeça o gesto, mesmo invisível,
mesmo silencioso, e permita que esse toque desperte nossa fé na eternidade. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço ou até um gesto silencioso de gratidão. Porque os sonhos, quando dados por Deus, não são escapismo, são convite para viver com mais plenitude. E se o céu tocou seu coração durante o sono, que isso te mantenha firme na luz mesmo no dia que vem. Que você carregue esse abraço silencioso como força para amar melhor, perdoar mais, esperar com serenidade. O céu não é apenas lugar de luz distante. Ele pode sussurrar no coração, mesmo enquanto dormimos. E isso é presença, é sinal, é promessa, é amor. Quando rezamos por alguém que partiu, nem sempre sentimos peso, lágrimas ou angústia. Às vezes, em vez disso, vem uma leveza inesperada. As palavras fluem com assentimento, o coração se acalma, a respiração parece respirar com mais profundidade. Essa leveza não é apenas conforto emocional, é um sinal sutil, mas poderoso, de que a alma a quem rezamos pode estar em paz. Uma paz que transcende nossa compreensão. Desde cedo, a tradição cristã entendeu que a oração conecta vivos e mortos, terra e eternidade, num só gesto de fé e amor. Quando rezamos, seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço ou uma intenção simples, estamos unindo nosso coração ao coração de Deus e simbolicamente acendendo uma chama no altar espiritual, junto à alma que partiu. E quando essa oração é acolhida por uma leveza real, há algo mais acontecendo. Deus pode estar abraçando aquela alma e ela, já em paz, participa desse acolhimento. O catecismo da Igreja Católica é claro. A oração dos que estão unidos com Deus ressoa sempre na liturgia celeste e alia-se à perfeita adoração dada a Deus por Cristo, cabeça e membros. 6C 956. A comunhão espiritual não desaparece após a morte. E quando rezamos por quem partiu com leveza no coração, somos como canais que recebem e distribuem essa paz divina. Reza-se por um falecido e, de repente, algo flutua no peito. Um calor suave, quase tão palpável quanto um abraço. O silêncio deixa de ser vazio para abrir espaço à gratidão e, por vezes, ao sorriso contido. Como se Deus, por intermédio da oração, tivesse enviado um sopro de paz diretamente do céu. E talvez tenha sido literalmente isso. Você pode experimentar isso mais de uma vez. Cada oração que não pesa, mas te sustenta. Cada lembrança sem dor, mas com alegria. Cada intenção que te faz pensar. Talvez Eliá esteja bem. Esses são sinais de que sutilmente graça e alma estão se encontrando. Não é milagre nem manipulação. É abertura. E isso transforma mais do que cada momento de oração. Transforma a percepção da morte. Torna o adeus menos abrupto e mais como até breve. A alma, ainda invisível, acontece em sentido, acontece em doçura, acontece com dignidade. Algumas pessoas contam que, ao rezarem pelo falecido, sentem vontade de viver com mais esperança, como se aquela alma já em Deus impulsionasse algo dentro delas. Recomeçar, perdoar, amar. E tudo começa com uma leveza, sem peso, sem expectativa crítica, sem cobrança, apenas oração e a paz que se faz corpo nos pensamentos e nas emoções. Essa leveza também serve como escudo contra o medo da morte, porque se ao rezar por alguém falecido sentimos calma em vez de terror, é como se a certeza de que Jesus venceu a morte se confirmasse dentro de nós. Se o coração sorri em vez de tremer, estamos diante de um sinal que fala ao fundo da nossa alma. Não precisamos temer. E isso abre a porta de uma fé adulta, serena e confiante. Outra coisa fantástica é que essa leveza pode fortalecer nossa própria espiritualidade. A oração fácil, a gratidão que nasce do peito, a sensação de presença, tudo isso gera fruto. Ousadia para orar, coragem para amar, confiança para crer. A leveza que tocas discerne o peso que nos prende e traz alívio. Um convite para transformar vida e esperança. Não se deve julgar o valor da oração pela emoção que ela traz. Mas quando a leveza surge, ela é um ponto de confirmação. Indica que algo está acontecendo, que a oração foi acolhida
e que mesmo se por nossa fragilidade ela falhou, Deus e a alma restaurada completaram o gesto com graça. E mesmo em momentos sem leveza, quando a dor insiste, o choro parece não cessar, ou a saudade sufoca, saiba que isso não contradiz a fé. Às vezes nosso coração precisa chorar, às vezes nossa mente precisa questionar, e Deus nos acompanha nesses desertos. Mas se houver momentos em que a oração for doce, se ela acalmar e reordenar o peito, regozije-se. Ali pode estar o frescor da eternidade infiltrando-se no presente. As memórias dessas preces leves se estendem. Elas voltam como testemunho. Eu vivi, eu amei, eu fui consolado. Elas geram movimento na alma, impulsionando não só nossa fé, mas as nossas relações. Porque leveza cura, restaura, humaniza. Se hoje você se lembra de uma oração assim, forte e suave, acolha essa memória como semente. Regue com gratidão, deixe brotar no seu coração alegria pela eternidade e permita que essa paz se estenda à sua vida hoje, mesmo nos pequenos gestos. Porque a leveza não é fraqueza. A leveza pode ser força, e a oração que flui com leveza tem a marca do encontro entre nossa vida e a eternidade. Quando olhamos para trás, para quem partiu, e vemos o legado de amor que reste, sentimos que a eternidade foi tocada por aqueles que nos amaram de verdade. O céu não esquece quem amou. E vem daí o último e mais precioso sinal de que uma alma foi acolhida por Deus. O amor que persiste. Este amor é testemunho, é herança, é presença invisível que nos sustenta. No Catecismo, lemos com ternura que Deus mesmo é a verdadeira herança de seu povo, e seus prediletos são com ele chamados à felicidade. CIC 1029. Mas ele lembra também que Deus julga com justiça, mas seu julgamento é temperado por misericórdia. CIC 1035. Isso quer dizer que um coração voltado ao bem, ainda que imperfeito, atrai a misericórdia de Deus e é lembrado com carinho. Ele não esquece, porque ama. O amor alcança a eternidade. A amizade verdadeira, a gratidão, os gestos silenciosos contam na história do céu. O perfume da vida boa não se dissipa com a morte. Ele se torna um sinal. Quando alguém viveu com cuidado, atenção, serviço, perdão, alegria, sua alma deixou pegadas eternas nos corações dos outros. E uma alma que foi para o céu não deixa essas pegadas desaparecerem. Pelo contrário, ela as conserva, as inspira, as fortalece. Esse tipo de amor é diferente do afeto humano que morre. Ele é espiritual, profundo, real. É presença. Basta um gesto nosso, repetir uma história bonita, retribuir um gesto de bondade, para ressuscitar esse amor vivo. E o céu recolhe isso, porque na eternidade, todas as nossas escolhas boas, por mais simples, contam. Elas viram semente que não se perde. Pense naquela tia generosa que incentivou a fé na infância, ou aquele pai que perdoou uma traição com abraço, ou aquele amigo que rezava por você em silêncio. Essas vidas podem ter partido, mas não partiram sem deixar amor atrás. E esse amor continua a agir. Traz consolo, inspira reconciliações, motiva leveza. Quem viveu assim tocou a eternidade, e o céu não esquece. A comunhão dos santos não é apenas oração, é presença viva. Almas que amaram continuam a amar, infinitamente, não no drama nem no controle, mas na liberdade do amor que permanece sustentador. As Escrituras dizem: nada há que nos separe do amor de Deus. Romanos 8, 39. E esse amor se expressa através das pessoas que amaram. Portanto, o sinal mais bonito, o amor continua. Podemos até sentir saudade com força, mas também gratidão, ternura, vontade de viver melhor. Esses sentimentos não caem do céu, eles nascem dessa realidade. O amor nunca morre, e o céu não esquece quem o viveu. E isso transforma dores em consolo, perdas em legado, ausência em inspiração. Mesmo quando alguém não teve chance de manifestar seu amor de forma grandiosa, a urna, o corpo, a lembrança, o gesto pequeno, servir, perdoar, doar um minuto de atenção, isso é suficiente,
porque amor jamais é em vão, e Deus não esquece o que foi vivido com coração bom. Ele recolheu. A eternidade não apaga ninguém. Não faz cair no esquecimento quem soube dar um pouco de si. No reino de Deus, cada alma querida é reconhecida. Cada pequena partícula de amor é imperecível. Cada atitude de bondade fica guardada. Cada ato de compaixão virou chama eterna. Porque somos corpos e corações, histórias e sentimentos. E Deus não anula nada disso. Se você viveu momentos de perdão com alguém que partiu, se recebeu palavras de carinho no leito de hospital, se tomou café com alguém sem saber que seria o último gesto, saiba, essas pequenas atitudes são inestimáveis. Elas ecoam agora no céu. Não como produtos de nostalgia, mas como fragrâncias daquilo que nunca morre. E essa certeza é liberdade. Quando sabemos que o amor real nunca desaparece, podemos viver sem medo de errar por amor. Cada abraço, cada obrigado, cada oração feita em segredo, tudo conta, e conta para sempre. Neste momento, se você está sentindo o peso da saudade, mas também sorrindo com a lembrança, saiba, o céu contempla essa mistura. Ele aplaude, ele se alegra, ele sustenta. Porque esse amor ecoa onde não há escuridão, onde não há fim. Amar bem é belíssimo, e amar com o coração aberto é tocar a eternidade. E quem faz isso, mesmo na terra, é lembrado no céu. Não como objeto de piedade, mas como partícipe da comunhão dos santos. A bênção de um coração que amou é sopro divino que continua a agir. Se esta jornada sobre os sinais que acompanham uma alma que partiu tocou seu coração, se ela acendeu em você um sentimento de esperança, fé, consolo e propósito, peço com carinho que apoie nosso trabalho. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa escutar que o amor verdadeiro nunca morre. Juntos podemos semear mais esperança, mais paz e mais luz nos corações. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Que você seja embalado por essa certeza. O céu não esquece quem amou.